Boa noite a todos. Hoje é mais um Evangelho no Lar da Casa Espírita Irmã Marisa. Sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus envolva a todos nós. Vamos envolvendo agora a nossa querida irmã Solange, que vai nos trazer a oração da prece inicial do nosso Evangelho. Queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez reunidos nessa noite para o Evangelho no lar. Sintamos-nos todos envolvidos pelo amor de Jesus e toda a dedicação e amor da espiritualidade amiga que está a nos envolver nesse momento. Que estejamos prontos a mais um aprendizado, assimilando a sublimidade desses ensinamentos de vida eterna, ensinados por Jesus. Que os sentimentos sublimes que tanto necessitamos seja nossa oferenda singela a todos os nossos irmãos. Que assim seja. Vamos envolvendo agora com o mesmo amor, a mesma energia, a nossa irmã Bernadette, que trará para nós a leitura do Pão Nosso. Boa noite a todos, a todas. A leitura do Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, será o item 44, curas. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegada a vós o reino de Deus. Está em Jesus, Lucas capítulo 10, versículo 9. Realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauraram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo. Quanta se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isto. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. É uma linda mensagem, né? Que está nos dizendo o quê? Diante do sofrimento e da dor,
claro, pedimos a cura. No entanto, a doença, quando chega ao corpo físico, significa que a alma adoeceu primeiro. Foram os nossos pensamentos negativos e sentimentos pouco vigiados, a indisciplina e o descuido, o desequilíbrio com a saúde. Os excessos de alimentos nocivos que mesmo consciente consumimos, nós intoxicamos nosso corpo físico, certos de suprir alguma falta. Mas essa falta não é do corpo, são as nossas carências emocionais, afetivas e principalmente de entendimento de que somos espíritos em trabalho no planeta Terra. E este trabalho é super importante para a nossa jornada evolutiva. Não adianta pedir a cura para voltar a cometer os mesmos erros. Precisamos curar a nossa alma. Um bom começo é a prática da caridade. Devemos seguir o Mestre, né? Nosso Mestre Jesus, que nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Talvez aí, talvez não, com certeza, é o início da nossa cura, da cura da nossa alma. E assim, agradecidos pela mensagem, vamos envolver com muito amor o nosso irmão Lorival, que trará o estudo do Evangelho desta noite para nós. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus e o amor de Deus esteja em nossa mente e nosso coração, hoje, agora e sempre. E dando sequência ao estudo da noite, a reflexão, portanto, o nosso Evangelho, o Evangelho que iremos estudar, fazermos a nossa reflexão, encontra-se no capítulo 16, que tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Comentaremos o item 3, guardai-vos da avareza. No tema escolhido, o tema da noite, examinaremos a parábola de Jesus, em que o mestre inesquecível ensina que de nada nos serve a ganância de acumular tesouros materiais, pois nada nos garante a sobrevivência nos próximos minutos, segundos, a decorrer da nossa existência. Trata-se de uma passagem, a parábola é uma passagem, portanto, registrada por Lucas em seu Evangelho, capítulo 12, versículo 13 a 21. Narra, então, a parábola, a história de um homem, de um avarento produtor rural, que, colhendo em abundância, cuidou de armazenar, ampliando os seus celeiros, a fim de assegurar o usufruto egoísta de sua riqueza. Passando o resto da vida, ou pretendia passar o resto da sua vida a gozar dela. Jesus conta que, no entanto,
Deus o chama de nécio, tolo, idiota, pois que sua alma seria chamada à morte ainda naquela noite, consequentemente deixando tudo para trás. Então pensemos com relação ao tema que nós estamos adentrando, tendo em vista o ensinamento, aqui o ensinamento da parábola, o ensinamento de Jesus, se reveste de profundas ponderações. Lembremos que o nosso capítulo em estudo é: não se pode servir a Deus e a Mamon, o que significa é incompatível a escravidão, a riqueza, as riquezas do mundo, Mamon, com a riqueza, podemos colocar, com a riqueza que devemos buscá-la, que é a riqueza da vida espiritual, servir a Deus. A quem pondere, a quem pensa, pondere, pensa, tem seu pensamento, a sua ideia, que estamos no mundo e precisamos dos bens materiais para viver. Afirmativa razoável e, portanto, justa. Nenhum de nós, na dimensão física da vida, pode se subtrair sem graves consequências ao dever de trabalhar para se sustentar, para sustentar o corpo, as necessidades do cotidiano. Porém, não é o uso do dinheiro e da riqueza que Jesus condena, mas a avareza, que escraviza o homem à riqueza. Então, todos nós trabalhamos, todos nós devemos trabalhar, sim, buscarmos o sustento, buscarmos, portanto, meios, recursos para darmos uma estabilidade à nossa família, para a nossa família. No entanto, temos que pensar com relação à riqueza, ou seja, o interesse, a riqueza que nos escraviza. Lembremos o dicionário. Avareza, em boa sinonimia, quer dizer mesquinhez, sovinice. É a criatura tacanha, segura, que aperta, aperta, aperta a mão, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que quanto mais apertarmos a mão, as coisas, ou o que estiver na palma da mão, escapa pelos vãos dos nossos dedos. E o dicionário coloca que como sendo qualidade de quem tem excessivo apego ao dinheiro, às riquezas. Portanto, falta de generosidade. Vejamos que os bons dicionários não se resume a definir o termo, ainda indicam
qual a falta ou carência de caráter que o causa. Exatamente a falta de generosidade. Habitualmente aprendemos que devemos poupar para uma emergência, economizar para garantir o futuro. Pensamos assim? Em algum momento nós pensamos. Mas aprendemos que através dos nossos pensamentos nós atraímos. Então, quem assim pensa geralmente enfrenta no futuro reveses desse pensamento. A emergência vem em forma de doença, desastres financeiros ou outras adversidades desagradáveis evocada pela atitude avarenta. Consequentemente, nós pensamos, olha, se alguém nos pergunta por quê, e aí nós respondemos, para o futuro. Pensemos dessa maneira. Trabalhemos com naturalidade. Busquemos sim as nossas conquistas, mas deixemos a vida transcorrer conforme o nosso compromisso, conforme a nossa necessidade. Temos que confiar em Deus, nosso Pai, que nos provém. Aí, é claro que não existe nada de errado em pouparmos para uma aquisição. Ou pretendemos trocar de veículo. Fazemos lá a nossa reserva para tanto. Queremos comprar um apartamento, trocar de residência, de moradia. Enfim, um investimento, uma meta a atingir. Mas na lição que se recomenda é não deixar de ser bom para ser sovina, tacanho, seguro. O vício de garantir o futuro é uma crença mesquinha de que Deus é pobre. Crença de que a vida trapaceia, ou ainda de que os bens infinitos do universo vão escassear. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus é a inteligência suprema. É a inteligência que não erra. Portanto, pensemos, o mesmo Deus que nos dá forças diárias para alcançarmos o que temos hoje, é o mesmo de ontem e será o mesmo de amanhã. E aí voltamos ao texto evangélico, a parábola. Pois, de que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Isso está em Marcos, capítulo 8, versículo 36. É uma interrogação, ou seja, Jesus nos interroga. Quantos de nós estamos
descuidando da própria alegria de viver, abusando de nossas forças físicas em 2 ou mais empregos, apenas para ter. E se quisermos mais ainda, ter. Sem perceber que a alma sensata, se é sensata, deseja ser antes de tudo. Livre do apego e feliz consigo mesma, pela alegria de fazer o bem. Quantos de nós vivemos atormentados pelo fantasma do desemprego? Não vamos pensar que nós não nos preocupamos, mas é vivermos atormentados. Nós nos preocupamos sim com o desemprego. Mas não, jamais esse pensamento deve ser um terror em nossas vidas. Pelo medo de amanhã, pelo excessivo zelo com dinheiro, cada vez mais aumentar o volume, ou a quantidade, ou o número, ou o cifrão, se nós quisermos colocar, esquecendo que a vida nos confiou, antes de pensarmos nos bens materiais, nas riquezas materiais, devemos pensar em nossa família. Os filhos, filhas, que Deus nos confiou para cuidarmos e educarmos. E que precisa muito mais de exemplos e virtudes do que objetos. Eu não posso diminuir o cifrão porque que exemplo estou passando para o meu filho? Não, que exemplo estamos passando para o nosso filho na medida da nossa educação, na medida das nossas atitudes, na medida das nossas ações. Então, muito mais que carros, nossos filhos desejam atenção. Muito mais que roupas impecáveis, tanto quanto darmos posições e prestígios, nossos filhos, o espírito que anima, esse ao qual hoje é o nosso filho, deseja no fundo é humildade, é conhecimento, são virtudes que jamais devemos deixar de incentivá-las para que elas as coloque em ação no dia a dia. E caminhe sempre no caminho do bem. Que sejam pessoas do bem, de bem. Tal qual vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos. Com relação ao homem de bem, é o que devemos pensar com relação aos familiares e a nós mesmos, principalmente nós mesmos. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. É isto. Praticarmos a lei de justiça, amor e caridade
na sua fineza, na sua pureza. Até quando permaneceremos cegos às necessidades da nossa essência, alma imortal, para tão somente prestarmos atenção às coisas passageiras? Lembrando o Mestre Jesus, que o ladrão rouba e a traça rói. Somos avarentos com os outros, guardando nosso rico dinheiro como somos conosco mesmo. Veja. Em termos de quê? Negligenciando os bens do espírito. A alma faminta, sedenta e desagasalhadas de virtudes e cuidados. Além da avareza financeira, se nós só pensamos que só existe a avareza financeira, estamos enganados. Ainda existe a avareza moral, a avareza espiritual. Esta, sim, é ainda mais séria, que requer nossa atenção, porque ela trabalha a fim de destruir a nossa felicidade. Trata-se, como dissemos, da avareza espiritual, da avareza moral, daquela mesquinhez emocional que alimentamos, tratando nossos sentimentos da mesma maneira egoísta que os avarentos cuidam do outro e dos bens. Todos nós reconhecemos em nosso íntimo uma grande capacidade de amar. Todos nós. De espalhar o bem, de dar carinho. No entanto, avarentos, economizando essas virtudes, e pensamos, e se faltar amanhã? Então, elegemos um ou dois grandes amores do nosso coração para serem objetos de nosso amor. Amor, entre aspas. Às vezes, porque às vezes esse amor que distribuímos é exclusivista. Geralmente, naquele sentimento de posse, disfarçado, escamoteado, aí nosso desejo de possuir, controlar, mandar em pessoas que são livres. Todos nós fomos criados para agirmos com liberdade. Mas é meu, é minha. E alguns instantes, ou para tanto, adulamos, mimamos aqueles nossos afetos, a fim de garantirmos de que sejam dependentes emocionalmente de nós, para que não deixem nosso celeiro
de exclusividade. E assim, como pessoas avarentas emocionais, atraímos também avarentos para a nossa convivência. Semelhantes atrai semelhantes. Nesse caso, não seremos amados em plenitude. Ou seja, como desejaríamos, porque ambos estarão cuidando dos seus desejos exclusivistas, na ânsia de guardar para si, a fim de gozar indefinidamente. É isso. Avareza emocional produz esse grande prejuízo para a alma e faz com que não recebamos o amor que desejamos e merecemos. Todavia, colhemos tão somente artificialmente, tanto quanto hipocrisias, traições e abandono em nossos relacionamentos afetivos. E aí perguntamos: economizar amor para quê? Não nasce o amor da fonte inesgotável do nosso coração? Que quanto mais gosta, mais é capaz de gostar? Não acredita? Então podemos experimentar. Jesus anunciou que seu jugo, a lei de amor, era um fardo leve. Exatamente porque é bom. Porque amar, porque o amor é bom. Dá prazer, alegria, planifica a alma, alivia os fardos do egoísmo, da vaidade e do orgulho, que nos sobrecarrega num jugo de escravidão, as coisas transitórias e sem importância. No entanto, no episódio que nós estamos fazendo a nossa reflexão, no episódio evangélico em estudo, há uma frase do personagem avarento que diz: minha alma, tu tens muito bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Quantos de nós, nesse equívoco do gozo egoísta, das paixões transitórias, quantos de nós estamos sem nos dar conta do que é, ou de que é impossível ser feliz sozinho, como cantou o poeta? É impossível ser feliz sozinho. É impossível. Para usufruirmos da felicidade plena, real, possível, é necessário abandonarmos, portanto, aquela postura de avareza espiritual, material, e começarmos ainda hoje a distribuir os tesouros
do nosso coração com todos ao nosso redor. E aí vai acontecer uma surpresa, podemos ter certeza, surpresa maravilhosa, que a força da generosidade sempre provoca. Assim, entramos naquela abundância do amor, naquela fase em que o amor que damos já nos nutre, planifica e completa. Um estágio em que encontramos a satisfação e a felicidade simplesmente porque é bom sermos generosos com os tesouros do Espírito. E se Deus nos disser hoje, e se Deus ainda hoje nos disser que a nossa alma será chamada à vida imortal esta noite, carregaremos para outra dimensão os tesouros do amor, que são aqueles que Jesus disse que são acumulados no céu, longe do astuto, das traças e da ferrugem. Portanto, queridos irmãos, guardai-vos e acautelai-vos de toda avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui, exatamente como nos ensinou o Mestre incomparável. Agradecemos a todos pela atenção, pelo carinho, pelas vibrações, e rogamos a Deus uma ótima semana de muita paz, de muita luz. Que assim seja, graças a Deus. E agora, vamos envolver com muito amor e carinho a nossa Guilhermina, que irá para nós fazer o roteiro de vibrações. Nesta sintonia de paz, vamos unindo nossos pensamentos e vamos vibrar pela paz no mundo. Vibremos pela cura da enfermidade de todos os nossos irmãos que estão infectados com o vírus da Covid. Vibremos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e também pelos nossos inimigos, encarnados e desencarnados. Vibremos por todas as religiões. Vibremos também pelo grupo Irmã Marisa, por todos os trabalhadores e por todos os nossos irmãos que estão na lista de oração. Vibremos por todas as famílias desajustadas e por todos os irmãos presos nos vistos. Vibremos pela intenção particular de cada um de nós. E vibremos para que a nossa fé seja renovada a todo instante, a cada momento. E assim pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos. E ainda, na mesma serenidade, vamos envolvendo a Lucília para a prece final. E assim seja. Neste momento, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, aos companheiros e amigos do plano maior, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos, fazendo o estudo do Evangelho e pedindo que possamos, Senhor, colocar em prática aquilo que nós aprendemos.
E com a oração que Jesus nos deixou, vamos encerrar o Evangelho de hoje. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa semana a todos.